Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para uma nova videoaula do canal Aprender Mais. Hoje iremos falar sobre o uso dos porquês, né? E aí, antes de iniciarmos com as explicações, deixem um like, né? Comentem os vídeos, inscrevam-se no canal e vamos lá. Uso dos porquês. Nós sabemos que a língua portuguesa ela apresenta 4 formas, né, diferentes de escrita da palavra porquê. Né? Cada uma tem a sua especificidade, cada uma tem a sua situação em que deve ser usada e nós precisamos compreender, né? Nós precisamos dominar a escrita de cada uma delas de acordo com cada situação. Então é para isso, para contribuir com isso, que a nossa videoaula de hoje vai falar sobre o uso dos porquês. Então, nós temos, como falado anteriormente, 4 tipos de porquê, 4 formas, né? Temos um porquê junto com um acento, um porquê separado com um acento, um porquê junto sem um acento e um porquê separado sem o acento, certo? E aí, iniciando o primeiro porquê, onde nós vamos falar sobre o porquê junto, separado sem o acento, certo? Então, o porquê separado sem acento, ele é um porquê utilizado no início de frases interrogativas, ou seja, no início de perguntas, certo? Então, todas as vezes que nós formos escrever perguntas, onde começar com a palavra porquê, esse porquê ele deve ser escrito separado e sem o acento, conforme esses dois exemplos que estão expostos aí em vermelho, que está aparecendo para vocês. Nós temos então o primeiro exemplo, a primeira frase que diz: por que você está chorando? E a segunda frase: por que você não vai à festa? Ambas as frases são perguntas, né? São frases interrogativas, perguntas, e elas precisam iniciar com o porquê separado, sem o acento, justamente por serem perguntas. E essa pergunta ela pode ser uma pergunta direta ou indireta. O importante é que, sendo no início da frase, ela precisa ser separado sem o acento, certo? Separado sem o acento. Em seguida, nós temos o porquê separado junto sem o acento também. Então, o porquê junto sem o acento, ele é um porquê usado em respostas, certo? O porquê separado sem o acento, ele é usado no início de perguntas. Porquê junto sem o acento, ele é usado em respostas. Então, em frases afirmativas para dar explicação, para explicar a causa de um determinado acontecimento, certo? Então, quando for uma explicação, uma resposta, nós utilizamos frases com o porquê junto sem o acento. Então, mais uma vez, 2 exemplos na telinha para vocês acompanharem. Toda esta confusão foi porque ele não trouxe os materiais. Então, uma explicação do porquê, o motivo da confusão. Então, segundo exemplo também, chegamos atrasados porque estava chovendo. Então, o porquê junto sem o acento ele é utilizado nesses casos de explicação, de respostas. O porquê agora separado com o acento, porquê separado com o acento, ele também é usado em perguntas, só que diferentemente do porquê separado sem o acento, ele não é utilizado no início de perguntas. Porquê separado com o acento, ele é utilizado no final das frases interrogativas, ou seja, nós utilizamos ele no final da pergunta, né? Conforme esses 2 exemplos que estão aí mostrando. Você não compareceu à aula hoje, por quê? Então, no pergunta, onde nós utilizamos o porquê separado com o acento no final da frase. Ela andou todo aquele trajeto sozinha, por quê? Então, mais uma vez, no final da frase está o porquê e precisa ser separado com o acento. No final de frases interrogativas, porquê separado com o acento. E a última forma da palavra porquê é o porquê junto com o acento. O porquê junto com o acento ele tem uma função de substantivo. Então, nesse caso, ele vai ter, para poder ter 2 significados específicos. Esses significados, né, ele vai dar a possibilidade da gente fazer uma troca da palavra porquê por outras 2 palavras. Quais são essas 2 palavras? São motivo e razão. Então, na medida em que eu uso o porquê junto
com acento, eu posso fazer essa troca pela palavra motivo e pela palavra razão. Se essa troca se combinar certinho, se tiver tudo beleza, está correto. Caso contrário, as outras formas da palavra porque não dá certo, não combina, não concorda. Então, além de ser possível trocar pela palavra razão ou pela palavra motivo, o porquê junto com acento, ele sempre vem acompanhado de um artigo, de um pronome, ou de um adjetivo, ou de um numeral. Ou seja, um desses, artigo, pronome, adjetivo ou numeral, sempre está antes do porquê. Geralmente, nós encontramos o artigo o. E aí, vamos analisar agora nessa frase em vermelho demonstrada, tudo isso que foi falado. Então, a frase é: eu gostaria de saber o porquê dessa falta de comunicação no setor. Então, a primeira coisa que nós vamos observar nessa frase é que antes do porquê, que está sublinhado, nós temos justamente o o, um artigo. Conforme foi dito anteriormente, o porquê junto com o acento, ele sempre vem precedido de um artigo, ou seja, antes dele tem esse artigozinho o que aparece aí. Agora vamos fazer a troca por motivo e por razão, para ver se combina e a frase fica, não altera o sentido da frase, se continua tendo o mesmo sentido. Eu gostaria de saber o porquê dessa falta de comunicação no setor. Agora vamos usar a palavra motivo. Eu gostaria de saber o motivo dessa falta de comunicação no setor. E agora vamos usar a palavra razão. Eu gostaria de saber a razão dessa falta de comunicação no setor. Com isso, a gente pode perceber que as duas formas combinam. Então, correto está o uso desse porquê juntos com o acento nessa situação. Então, além de nós termos o artigo, o ozinho, antes do porquê, nós podemos, trocar, substituir porquê por motivo ou por razão. E aí, com isso, nós concluímos a nossa videoaula sobre o uso dos porquês. E mais uma vez, inscreve-se no canal, deixa seu like, comente nossos vídeos, que até a próxima